Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Um bom dia para você. Se você está na reapresentação, uma boa tarde. Vamos começar agora com o secretário de Finanças de Santos, secretário Álvaro dos Santos Silveira Filho. Secretário Álvaro, é uma satisfação recebê-lo aqui no Hora Geral, até para que o senhor possa dar explicação à população. O senhor sabe que esses dias o que a população mais se demonstra, uma certa forma inconformada, é com o aumento do IPTU. Eu tenho um sentimento, ninguém gosta de aumento. Por exemplo, nós que temos veículos, pagamos o IPVA, que é um imposto que a gente não deu o retorno dele. Esse é o meu sentimento. Eu não sei para que pagar um IPVA tão caro se você ainda tem que pagar o pedágio, ou seja, você não tem o retorno do IPVA. Mas o IPTU é diferente, porque a gente vê diariamente o retorno dos impostos. O que o senhor poderia explicar para os telespectadores com relação a esse aumento do IPTU? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Bem, na verdade, o IPTU ele é calculado em cima da planta genérica de valores. O que é a planta genérica? A planta genérica, na verdade, é o instrumento que apura o valor do metro quadrado de terreno, o valor do metro quadrado de construção, e levando em consideração a localização, padrão construtivo e algumas características do imóvel, eles estabelecem os valores que se apura, então, o valor venal. Esse valor venal é a base da cobrança do IPTU, o cálculo do IPTU. A alíquota em Santos é de 1%. Então, nós temos, o IPTU é cobrado 1% sobre o valor venal. O que aconteceu em Santos? A última planta genérica foi feita em 2008. Então, os valores dos imóveis, quando a prefeitura é obrigada a fazer essa atualização. Então, foi feita uma atualização agora em 2013 e nessa atualização foi detectado uma valorização dos imóveis bastante significativa desse período de 2008 a 2013, da ordem de 100%, até mais que 100%. Então, em função disso, é que acabou ocorrendo como a incidência do IPTU é sobre o valor venal, houve aí esse impacto. O que acontece é que, é evidente, a prefeitura não vai transferir tudo isso para a cobrança do IPTU. Nós estabelecemos um percentual de 12% sobre essa valorização. Então, é isso que vai impactar no IPTU do próximo ano. Agora, os moradores da Zona Noroeste, dos morros, eles também serão impactados com esse mesmo índice, secretário? Olha, a planta genérica, na verdade, ela leva em consideração uma série de coisas, como eu falei, inclusive localização, padrão construtivo. O que acontece é que nós temos em Santos cerca de 40% dos imóveis com algum tipo de benefício. Nós temos cerca de 15.500 imóveis de menor valor venal que não têm IPTU, eles têm isenção completa. Nós temos cerca de 7.000 imóveis de aposentados e pensionistas que têm 50% de desconto. E temos cerca de 62.000 imóveis também de valor venal até R$ 85.000 que têm algum tipo de desconto. Então, para cerca de 40% dos imóveis, esse impacto não vai ser integral. Sim. Agora, secretário, quando a gente fala também em índice, a população, na hora, ela toma aquele susto, mas depois ela se conforma ou esquece. Só poderia lembrar alguns índices, por exemplo, de 2010 até 2013, quais foram os índices, só para a gente lembrar o público telespectador, secretário? Então, a planta genérica que foi feita em 2008, ela na verdade só foi aplicada em 2010, refletindo em 2011. Então, e na ocasião, a valorização ela não foi tão significativa, ela foi menor. Ela, na média, que eu lembro, a valorização foi algo em torno de 50% a 45%. E aí aplicou-se a mesma regra. Só que na ocasião, aplicou-se 50% da diferença. Então, o impacto naquela ocasião, na média, foi da ordem de 17%, 18%. Isso em 2011? Em 2011. Em 2012 e 2013, já aplicou-se o índice da inflação. Que é o que o prefeito Paulo Alexandre já anunciou, ou seja, ele fez esse aumento de 6% da incorporação da inflação, mais 6% de aumento, chegando aí a 12%,
e já declarou que no final de 2014 ele só vai dar o índice, não vai ter esse aumento além da inflação. Exatamente, o prefeito já sinalizou com essa possibilidade. Agora, secretário, para que o público, o telespectador, possa entender mais ainda e ter até uma prestação de contas da sua pasta para a população de Santos, esse orçamento de 2013 não foi um orçamento elaborado pelo atual prefeito, e sim pelo anterior. Mas já o de 2014 é um orçamento que foi elaborado pelo atual prefeito Paulo Alexandre. E acreditamos que seria, lógico, elencado as prioridades segundo o prefeito. O senhor acredita que em 2014 nós conseguiremos ver modificações estruturais e, lógico, benéficas na cidade de Santos após esse aumento do IPTU? Eu acredito que sim, Douglas, porque se fazendo um retrospecto dos últimos orçamentos, a cidade, na verdade o orçamento municipal, ele é praticamente todo ele consumido com o custeio da máquina. Nós temos nos últimos anos, 2011, nós aplicamos 7% em investimento. Em 2012, 9%. Em 2013, devemos aplicar algo em torno de 11%. O orçamento para 2014 prevê um investimento de 22%. Então, o investimento é aquilo que a população, na verdade, quer ver, né? Porque o custeio da máquina é o dia a dia, é o pagamento do salário dos servidores, é a coleta do lixo, é o pagamento de luz, de água. Então, o custeio, a população não vê né, melhorias. O investimento é que é a fatia nobre, né, do orçamento. E esse ano, em função daquilo que o prefeito buscou, né, recursos no governo federal, recursos no governo estadual, nós pudemos ter um orçamento robusto quanto ao investimento. O problema, na verdade não é problema, é que esses recursos que vêm do Estado, vêm do governo federal, Banco Mundial, são recursos que requerem contrapartida municipal. O município tem que também colocar a sua parte. E se o município não tiver? Exatamente. E o município vive desses impostos, na verdade do IPTU, do ISS e do ICMS. O ICMS é um imposto que vem do Estado e que depende da atividade econômica. O ISS nós temos feito todos os esforços possíveis, sem aumentar a alíquota, para que se aumente essa arrecadação. E o IPTU ele vai ser significativo para a gente poder suportar as obras que estão previstas no orçamento, tanto como contrapartida, como também para já pagamento dos financiamentos que o governo vai fazer para poder fazer essas obras. Os telespectadores poderão usar o 3041-6777. Estamos conversando com o secretário de Finanças de Santos, Álvaro dos Santos. Secretário, um outro aspecto. Quando a gente fala de imposto predial, territorial e urbano, a gente lembra também de pagamento de impostos. E tudo que é imposto causa uma certa, não digo indignação, um certo inconformismo da população, volto a repetir, quando ela não tem os serviços a contento. Nós vamos ter uma novidade em 2014, que é a cobrança da iluminação pública. Essa determinação partiu da Prefeitura de Santos, secretário? Não, há muitos anos, né, a iluminação pública em Santos ela é feita pela concessionária, né? Ou seja, a CPFL. CPFL. Mas a Prefeitura paga por isso? A Prefeitura paga a CPFL por isso. O que acontece é que para 2014 o governo federal determinou, a ANAEL, que é a agência controladora, reguladora, a ANAEL determinou que esse serviço passe a ser executado pelos municípios. Então, a Constituição, já desde 2002, permite que os municípios cobrem a contribuição de iluminação para fazer frente aos custos da iluminação pública. Mas a Santos, até hoje, não fez, né? não entrou na cobrança dessa taxa. Hoje, 73% dos municípios já cobram. Então, a cidade vai ter que assumir esse serviço a partir de 2014. Provavelmente em março de 2014 nós estaremos já, fevereiro, março, a Prefeitura tem que contratar uma empresa, não tem experiência na área. Essa contratação vai ser por licitação? Já está sendo feita a licitação, já está em processo e a Prefeitura vai ter que contratar essa empresa. O custo inicial é da ordem de R$1 milhão, mas a gente acredita que nós vamos ter um ganho muito grande na segurança, nos serviços, porque a iluminação hoje ela deixa muito a desejar. Concordo. A população nos eventos do Viva Bairro
é um item muito questionado pela população e a gente acredita que e com a cobrança dessa taxa, que é uma taxa pequena, na verdade, a prefeitura vai poder suprir essa necessidade desse custo. O senhor fala em taxa pequena, eu até concordo, eu não sei direito de cabeça, acredito que o secretário também, acho que até 50 quilowatts, até 200 quilowatts é coisa de R$1 por mês, acima disso R$2, ou seja, lógico, quem paga mais vai ser justamente as indústrias, né? Exatamente. Que serão taxadas. Agora, o que eu espero também, enquanto cidadão, secretário, e que de fato o que o senhor está falando ocorra, que nós tenhamos uma melhor iluminação. Eu observo em determinados locais, por exemplo, durante o dia, as luzes acesas, né? E se está acesa, ela está consumindo. Se está consumindo, alguém está pagando essa conta. E a gente observa também, recentemente, Iriri, na área continental, recebeu iluminação. Entendeu? Então, quem vai fiscalizar essa empresa que ganhar a licitação para cuidar da iluminação? É a prefeitura? Exatamente, a prefeitura que fará a fiscalização e a população tem que efetivamente cobrar. Eu acho que é importante essa participação das pessoas e a prefeitura, eu acredito que esse serviço, com certeza, vai ter um ganho muito grande para a cidade. Secretário, o senhor falou que existe uma parcela de imóveis aqui em Santos que tem isenção de 50%, são aquelas pessoas aposentadas, se não me engano, que ganham até um salário mínimo e que não tem outro imóvel, por exemplo. E com relação à taxa de iluminação, elas também terão algum tipo de benefício ou não? O consumidor de baixa renda, que é cadastrado na prefeitura e também tem que se cadastrar na CPFL, ele tem isenção dessa taxa. Então ele teria que procurar a CPFL ou talvez até no site e se cadastrar. Hoje me parece que já existem cerca de 2.000 pessoas já cadastradas na CPFL para isenção da conta de luz. Então essas pessoas que não estão cadastradas devem procurar a CPFL para poder fazer o cadastramento e ter esse benefício. Secretário, se não chegando algumas perguntas, só fazer mais uma pontual ao secretário. Nós ouvimos algumas vezes que houve um reescalonamento, houve uma transferência de uma secretaria para outra secretaria para tentar fechar a conta até o final do ano. Como que é feito isso? Porque, pelo que eu entendo, existe 15% para a saúde, que eu julgo pouco, e 25% para a educação. São poucas as cidades que conseguem chegar nesse índice. Pelo contrário, a maioria ultrapassa o índice. Nesse caso, não existe o problema da responsabilidade fiscal, secretária? Bom, a saúde, historicamente, a gente tem aplicado mais que 15%. Esse ano nós estamos em torno de 18% com a aplicação da saúde. Que seria 18% do orçamento. O 18% é da receita para a saúde. Da receita de impostos. Porque a prefeitura ela é obrigada a gastar do orçamento de impostos o mínimo de 15% na saúde e o mínimo de 25% na educação. Quando o senhor fala impostos, é IPTU, ISS... Exatamente. Essa é a parcela da contribuição da prefeitura, são recursos próprios, né? Evidentemente que quando somam-se a recursos externos, sim, esse índice tende a aumentar. Então, esse ano nós estamos com algo em torno de 26% já de aplicação na educação e em torno de 18% de aplicação na saúde. Secretário Álvaro dos Santos, secretário de Finanças da cidade de Santos, tem pergunta chegando no 3041-6777. O Renan Campos do Embaré, secretário, por que antes de aumentar o IPTU a prefeitura não expôs as contas para a população? Bem, a prefeitura ela realiza quadrimestralmente a prestação de contas, que é obrigatória, né, pela lei de responsabilidade fiscal. Além da prestação de contas que é feita pela prefeitura, e é uma audiência pública aberta a todas as pessoas, a Câmara Municipal também realiza a sua audiência pública, também quadrimestralmente, e nessa audiência os técnicos da prefeitura, da Secretaria de Finanças, ficam lá à disposição das pessoas para mostrar os números. Esses números são públicos, são auditados pelo Tribunal de Contas, são publicados no Diário Oficial. Sim. A gente entende até que são relatórios complexos, mas a gente tem procurado nas audiências fazer com que esses números fiquem mais fáceis de serem digeridos pela população e temos procurado distribuir cartilhas, temos procurado incentivar as pessoas a comparecer, a discutir com a gente, mas, infelizmente, a própria Câmara, né, a gente não tem obtido resultado. A população, as pessoas que participam dessas audiências,
são poucas pessoas, né? E a gente acaba, na verdade, acontecendo isso. As pessoas ficam sem saber realmente aquilo que a Prefeitura faz e os números que a Prefeitura apresenta. O secretário, o senhor falou algo importante, eu quero aproveitar até e relatar ao público telespectador. Nesse ano de 2013, houveram muitas audiências públicas e eu observei que algumas enchem, outras nem tanto e outras praticamente não tem ninguém. E são temas importantes. Nenhuma Câmara promove uma discussão de um tema, por exemplo, vamos discutir a importância da escada, de se passar debaixo da escada ou não. Lógico, nenhuma Câmara vai discutir, vai colocar um tema como esse. São temas importantes, como IPTU, como acessibilidade, como mobilidade urbana, por exemplo, túnel, VLT, são vários os temas de importância da população para que a população possa participar, discutir com os técnicos e talvez, né, secretário, até mudar o destino daquilo que foi apresentado se houver um consenso com a maioria das pessoas. Então, eu sinto que do brasileiro, ele critica mais e participa menos. Se ele se envolvesse com esses temas, se a sociedade se envolvesse, eu tenho a certeza que haveria um entendimento maior. Não sei se é o mesmo sentimento que o senhor tem. Não, com certeza. A gente tem procurado, o próprio presidente da Câmara, Sadal, tem nos pedido, o presidente da Comissão de Finanças, vereador José Dascani, ele tem nos pedido que em todas as sessões a gente leve o material de uma forma mais didática, cartilhas, e a gente tem feito isso, né? Quem sabe, aos poucos, as pessoas vão conhecendo melhor as coisas, vão começando a aprender, né, a digerir essas coisas e a gente passa a contar aí com um número maior de pessoas, que é importante para a gente, porque às vezes a gente chega lá com a equipe toda para poder mostrar, para poder discutir e a gente às vezes acaba se decepcionando não tendo as pessoas lá. E o que eu tenho observado também nas audiências públicas, secretário, uma participação também maciça dos vereadores, né? Nós tivemos uma renovação aí na Câmara de Santos, são 21 vereadores, e eu sempre vejo as audiências, sempre no mínimo 3, 4, às vezes 5 vereadores participando, não só na sua presença, mas por indagar, por questionar, porque o vereador, como ele está o dia a dia na rua, ele é cobrado e ele precisa ter o mínimo de conhecimento para relatar à população. Eu não sei se o senhor, como secretário, o senhor é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade de Santos. Se o senhor está no supermercado, as pessoas chegam e falam: ô Álvaro, e esse aumento do IPTU? O senhor já foi interpelado por isso? Certamente. No próprio prédio onde eu moro, as pessoas no elevador, na entrada, na saída... E o senhor tem que explicar. A gente tem que explicar, né? E não está difícil de explicar, viu, Douglas? Eu acho que eu acho que as pessoas têm que cobrar depois da administração se aquilo que está previsto no orçamento não for executado. Então, nós temos aí uma série de obras, né, que o prefeito está alavancando aí para os próximos anos e é isso que a população tem que cobrar. E o senhor falou a verdade, não só a população tem o dever de cobrar, como a Câmara tem o dever de cobrar. Ou seja, as câmaras, elas existem justamente para fiscalizar o Poder Executivo, né? E eu acredito e tenho a certeza, até por fazer parte, que esta Câmara está desempenhando um papel de representar muito bem a população da cidade de Santos. Secretário, a Márcia do Gonzaga, por que ao cobrar impostos, a Prefeitura não leva em consideração que Santos é a cidade dos aposentados? Ela leva bastante em consideração isso. Os aposentados e pensionistas que recebem até 6 salários mínimos e têm um único imóvel, eles têm um desconto de 50% no valor do IPTU. Então, isso é bastante razoável. Então, nem até um salário mínimo, até 6? Até 6 salários mínimos, exatamente. Então, olha aí, 50% já é um belo de um desconto. O Uriel faz a seguinte pergunta, secretário Álvaro: por que o percentual é tão elevado, por que os percentuais são tão elevados se nem o salário dos servidores e nem a inflação atingiram esses percentuais? Essa, com certeza, é uma das principais perguntas. E por que aprovado a toque de caixa e não debatido com a comunidade? O IPTU, na verdade, se a gente for olhar o orçamento do ano que vem, nós vamos verificar, como eu falei, um crescimento na aplicação dos recursos municipais do investimento. E eu acho que é isso que é importante para a população. Nós temos lá algo em torno de 60 milhões de reais a serem aplicados em obras
que estão sendo realizadas na Zona Noroeste. A Zona Noroeste é uma área que a cidade tem uma dívida histórica com os moradores daquela região. Então, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez todo o esforço no sentido de buscar recursos para a gente poder tirar do papel, efetivamente, essas obras que já estão há tantos anos sendo reclamadas por aquela população. Então, nós temos no orçamento, para o ano que vem, recursos para habitação, Caneleira 4, Tancredos Neves, o PAC Drenagem. A entrada da cidade é contemplada? A entrada da cidade, o teleférico para os morros, a complementação, a dragagem do rio São Jorge. Então, são obras de custo bastante elevado que vão exigir, efetivamente, recursos municipais. Então, é nesse aspecto que eu falo que a população tem que, hoje, evidentemente, cobrar, pedir explicações sobre esse aumento de IPTU, mas cobrar, né? Cobrar ao final do ano. A gente vai ter que, e acredito que a administração vai apresentar o resultado disso no final do ano, o VLT, né? São obras importantes para a cidade, o túnel da Zona Leste com a Zona Noroeste. Então, essas obras estão saindo do papel agora, elas estão muitas já começaram, outras já com projetos já executados. Então, eu acho que a população tem que focar nisso. O custeio da máquina, a gente sabe que acaba não refletindo, né, para as pessoas, e são esses investimentos que vão efetivamente dar um ganho aí para a cidade. O secretário, eu entendo perfeitamente o que o Uriel comentou, e aqui tentando representar um pouco a população através do Hora Geral, é que a última gestão do Papa, pelo menos é o meu ponto de vista, não sei se o senhor comunga da mesma ideia, foi o último ano de zeladoria. O que pinta, dá um tapa, dá um jeito e ponto final. O que eu sinto, e não quero estar enganado, e a população tem que cobrar, que o prefeito Paulo Alexandre ele foi eleito no primeiro turno, por uma expressiva votação, e isso gera uma grande expectativa de transformação. E eu digo aqui, eu espero que o prefeito Paulo Alexandre não tenha vaidade política e seja humilde o suficiente, que se tiver que copiar o prefeito Mourão, que possa copiar. Por quê? O Mourão transformou a cidade de Praia Grande. Eu sempre lembro isso. Existe Praia Grande antes do Mourão e depois do Mourão. E nós estamos ávidos de uma transformação da cidade de Santos. E que passa também pela receita do IPTU. Então, essa discussão é que nós temos que travar. Agora, o que eu entendo, secretário, é que a população ela tem pressa, ela tem agilidade. E a máquina, às vezes, não permite essa rapidez. Eu concordo com você, mas eu posso lhe garantir que mais pressa que o prefeito ninguém tem, né? Ele cobra incessantemente dos secretários, diariamente. É uma luta para que os projetos saiam do papel, estão saindo, né? O prefeito, na verdade, ele tem seus contatos em Brasília, com o governador, ele tem buscado recursos, tem obtido sucesso, e nós temos feito projetos aí em tempo recorde, né? Para que isso avance. Então, eu tenho certeza, né, que ao final dessa administração a cidade vai estar com outra cara, com obras que estão aí há muito tempo sendo solicitadas pela população, vão estar, se não realizadas totalmente, mas já avançadas, e é isso que a população precisa ver, é isso que a população quer ver. Secretário Juliano Costa, do bairro da Aparecida, o aumento do IPTU naturalmente eleva o valor dos imóveis, afasta empresas, diminui a renda da população santista e eleva o índice de desemprego. Essa equação não foi feita antes do aumento? Ou melhor, essa equação procede, secretário? Na verdade, no caso aí, o IPTU ele não aumenta o valor do imóvel. O valor do imóvel é estabelecido pelo mercado, né? O que a planta genérica faz é colocar o valor do imóvel no nível do mercado. Ele fica até um pouco abaixo, né? O que acontece... O valor venal do valor do mercado. Exatamente. Ele não chega, às vezes, ao valor do mercado. O que acontece é que também esse valor venal, ele é usado também para as desapropriações do governo, né? Então, se esse valor, às vezes, está muito desatualizado, aquele imóvel que é desapropriado, ele também acaba sofrendo com isso, ele acaba tendo um valor menor daquilo que ele vale. Então, a planta genérica, na verdade, ela vem normalizar, né? Ela vem regularizar
o valor do imóvel a nível de mercado. Quer dizer, não totalmente, né? Porque existem imóveis, vamos supor, que o valor venal está de 200 mil e o imóvel vale 500. Agora a gente vai ter a gente vai chegar mais próximo do valor do mercado. Exatamente. Ele começa, à medida que o mercado vai valorizando, aí sim, ele vai ficando distante desde que você não atualize a planta. Mas agora ele deve ficar num nível próximo aí do mercado. E quanto ao IPTU, eu já expliquei, a população tem todo o direito de reclamar, né? Mas eu acredito que tem que se dar um voto de confiança à administração e cobrar no final do exercício, no final da administração, as obras que estão sendo previstas com esses recursos. Secretário Álvaro dos Santos, secretário de Finanças da cidade de Santos, continua aqui no Hora Geral. Tem mais perguntas no 3041-6777. Eu volto já já. É muito rápido. Não saia daí.